Shalom, shalom, amigos e amigas. Shalom, ouvintes da Kerlat Men Israel. Hoje apresentamos os estudos aprofundados e metodológicos sobre a Parashá, ou seja, a porção da Torá, denominada Vaishlach. Vaishlach é a oitava Parashá do ano de 5785, e esta porção se inicia em Bereshit Gênesis capítulo 32, verso 4, e termina no capítulo 36, verso 43. Sem mais demoras, direto ao ponto, que está sendo relatado na Parashá Vaishlach. O nome da Parashá, Vaishlach, significa "e ele enviou", e nesta porção da Torá, Yaakov, Jacó, retorna após 20 anos. O seu irmão, Esav, Esaú, vai ao seu encontro em pé de guerra com 400 homens armados. Jacó se prepara para a guerra, ora, e envia a Esaú um grande presente consistindo de centenas de cabeças de gado para apaziguá-lo. Naquela noite, Jacó transporta sua família e pertences através do rio Yabok. Ele, porém, fica para trás e encontra o Malach, o anjo que encarna o ímpeto de Esaú, com quem ele luta até o amanhecer. Jacó, nesta luta, sofre uma luxação no quadril, mas vence a criatura celestial, e o Malach vencido reconhece quem é Yaakov. Jacó e Esaú se encontram, se abraçam e, num ato de saudação, se beijam, porém se separam. Jacó, um pouco adiante, compra um terreno perto de Siquém, cujo príncipe herdeiro, também chamado de Siquém, sequestra e estupra Diná, filha de Jacó. Os irmãos de Diná, Simeão e Levi, vingam o feito matando todos os habitantes do sexo masculino da cidade, depois de tê-los tornado vulneráveis ao convencê-los a se circuncidarem. Yaakov, Jacó, segue a sua jornada e, ao dar à luz a seu segundo filho, Benjamim, Rachel morre e é enterrada em uma cova à beira de uma estrada perto de Belém. Yaakov chega a Hebron para junto do seu pai Isaac, que mais tarde morre aos 180 anos. Nossa paraxá termina com um relato detalhado das esposas e filhos e netos de Esav, de Esaú, e as histórias familiares do povo de Seir, entre os quais Esaú se estabeleceu, e uma lista dos 8 reis que governam Edom, a terra dos descendentes de Esav, de Esaú e Seir. Mais tarde, no fim da paraxá, nós vamos entender por que esta paraxá termina fazendo esta descrição a respeito de Esaú e a respeito dos 8 reis que governaram Edom. Vamos agora à primeira parte do nosso estudo, cujo título é "Livra-me, ó Deus, da mão do meu irmão". Antes de entrarmos nas profundidades da Parashá Vaishlach, vamos falar primeiro, introdutoriamente, de algo muito importante, que são as bases criacionais do homem e do mundo. Por que o mundo funciona da maneira que funciona? Ocorre que o Eterno, bendito seja, o Deus de Israel, estabelece os pilares, as colunas da criação, desde a primeira porção da Torá, isto é, desde o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, e não somente na Bíblia, mas todos estes conceitos também são encontrados nas demais literaturas hebraicas e textos rabínicos subsequentes disponíveis hoje. E que colunas da criação, que pilares são estes? Ocorre que, de acordo com o Midrash, que é o gênero literário explicativo, usado para evidenciar, para explicar as profundidades das Escrituras. Antes de criar o universo, o Eterno construiu 7 conceitos que permeiam toda a Bíblia e formam estas colunas existenciais. Estes 7 fatos são a base do código do mundo. O primeiro conceito, a primeira coluna da criação, é a Torá, que é a orientação, o manual de instrução, a constituinte divina. A Torá, a lei divina, é que delimita as cercas que levam à bênção e também à maldição, caso ultrapassemos estas cercas. O segundo conceito é a Teshuvá, que é o retorno sincero e diário ao Eterno, a conversão genuína, a capacidade de se considerar a existência dos hatatim, isto é, dos pecados, diariamente, e de se arrepender. A Teshuvá é a capacidade de voltar ao caminho da vida. O terceiro conceito é o Gan Eden, o paraíso, que é o local onde os íntegros estarão reunidos e desfrutarão do Olam Rabá, ou seja, do mundo vindouro, que segundo a Torá é aqui, mas não no formato que conhecemos, mas sim em um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais choro, pois o Eterno limpará dos nossos olhos toda lágrima, e as primeiras coisas terão passado, ou seja, o Olam Hazé, isto é, o mundo presente, terá alcançado o seu propósito e dará lugar ao Olam Rabá, ou seja, ao mundo vindouro, a um novo patamar existencial. O quarto conceito é o Gehinnom, que é o local de sofrimento e penitência. O Gehinnom é comparado a uma esponja que absorve
a negatividade dos hatatim, ou seja, dos pecados, e da materialidade acumulada durante a vida na Terra, permitindo que a alma, ou seja, os níveis de consciência, se purifiquem e retornem ao seu estado original. Esse processo é visto como uma oportunidade para que a alma, isto é, os níveis de consciência, se desapeguem, ainda que de forma dolorosa, ainda que de forma demorada, dos pecados cometidos aqui no Olam Hazé, para que os níveis de consciência se desapeguem de uma materialidade grosseira. Entretanto, a tradição também nos fala de almas, ou seja, níveis de consciência que não podem ser purificados e serão destruídos após 11 meses, devido à sua maldade e perversidade inatas. Esse tipo de alma, de nível de consciência que é destruído, é irremediavelmente apegado ao que é mal, ao que é perverso. O quinto conceito é o Kisser HaKavod, que é o trono de glória. O trono de glória é um elemento celeste que posiciona a majestade do Eterno em relação à criação. Este trono demonstra a hierarquia a qual todos nós estamos submetidos. E ele confirma quem é que está no controle de tudo. Alguns dos Neviim, ou seja, dos profetas, contemplaram o Kisser HaKavod, o trono de glória, conforme consta em Jeremias capítulo 17, verso 12, onde lemos: um trono de glória exaltado desde o princípio é o lugar do nosso santuário, do nosso local de louvor. E Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória enchia o templo, o local de louvor. Entender este elemento da criação, ou seja, o Kisser HaKavod, o trono de glória, é muito importante, pois esse entendimento impede equívocos, como, por exemplo, a crença de que Deus criou o homem, o coloca em um trono e o homem passa a criar as demais coisas por causa de algum suposto livre-arbítrio ou poder de escolha. Quando preferimos algo, na verdade, selecionamos ou montamos este algo com os elementos que o Eterno colocou e estabeleceu diante de nós. É o Eterno quem cria a disposição da realidade diante dos nossos olhos. Não foi por causa de escolha ou livre-arbítrio, de uma suposta escolha ou de um suposto livre-arbítrio, que as situações e os cenários da nossa vida são montados diante dos nossos olhos. Esta questão de livre-arbítrio, de supostas escolhas, é uma fantasia a qual alguns perfis se apegam para tentar suprimir, para tentar apagar o Eterno da equação criacional. Na verdade, todos nós fomos e somos e seremos guiados a selecionar o que selecionamos em função do controle absoluto do Eterno. O sexto conceito é o Beit HaMikdash, que é o local de louvor ao Eterno. Passo a passo, detalhe a detalhe, o Eterno estabelece a arquitetura do local que receberia o seu nome. O Beit HaMikdash, o local de louvor ao Eterno, aponta para a minuciosa diligência com a qual o Eterno intencionou, projetou e criou todas as coisas. Do menor elemento do Beit HaMikdash ao maior, tudo foi planejado. De igual forma, temos também a ordem do serviço no templo, que oculta grandes significados. Não à toa, as crianças do povo de Israel são guiadas desde pequenas na leitura do livro de Vaikra de Levítico, para que elas possam entender estas profundidades a respeito do serviço que era feito no templo. Por isso está escrito em Terlim Salmos 24, verso 1, do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E o sétimo e último conceito é o nome do Mashiach, o nome do Messias, que além de um nome, além de um ser para manifestar a vontade do Eterno, o Mashiach, o Messias, é um instrumento final de expiação e redenção. E devemos nos perguntar, o Mashiach, o Messias, fez as coisas que fez porque quis? Não. O Mashiach foi levantado pelo Eterno como uma ferramenta. Por isso ninguém se converte ao Mashiach, ele é um portão de Teshuvá, ou seja, de retorno ao Eterno. Ninguém pode se converter ao Mashiach, mas sim ao Eterno. Lembre-se sempre que é um ímpeto idólatra se esquecer ou desconsiderar o Eterno, o Criador, a fonte de todas as coisas, para adorar, para focar em coisas criadas. Não há em nenhum local na Escritura a ordem de inverter o reconhecimento da glória da Kavod, que só cabe ao Eterno, conforme está registrado em Isaías 42, verso 8. Eu sou o Eterno, e este é o meu nome. Não darei a nenhum outro a minha Kavod, a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ou seja, não é possível retirar o Eterno da equação da vida
e dos acontecimentos do Olam Hazé, do mundo presente. Não existem recintos, existências, seres ou contextos ou cenários fora do controle do Eterno. E a referência deste padrão criacional está na literatura El Midrash Disse e também está presente nos comentários Por que Deus criou a luz, que está na página 5 do Rumash Gutnick, da editora Mayanot. E estas 7 criações, amigos, estes 7 conceitos em particular são vitais para a humanidade. E eles foram concebidos antes da criação. E estes 7 conceitos representam a base estrutural do roteiro do nosso mundo. E esse sistema criacional, esses elementos, possibilitam o que é conhecido no original como Tikkun Olam, ou seja, a reparação dos mundos internos e externos, através de ciclos e ações de retificação, ou seja, ações de reparação e de conserto, refinamento de pensamentos, falas e ações. Reparemos, por exemplo, que a Teshuvá, o retorno ao Eterno, só existe porque o homem cai, e porque o homem caiu. E isso proporciona reflexão, arrependimento e retorno genuíno ao Eterno. Entretanto, apesar da importância destes pilares fundamentais que sempre trazemos aqui nas Parashot, apesar deles serem a base existencial do mundo, a Torá, a lei divina, não é maior que o Eterno. A Teshuvá, o retorno ao Eterno, o arrependimento, a conversão, não são maiores que o Eterno. O Gan Eden, isto é, o paraíso, não é maior do que o Eterno. O Gehinnom, que é o local de sofrimento e penitência, não é maior do que o Eterno. O Kisser HaKavod, que é o trono de glória, também não é maior do que o Eterno. O Beit HaMikdash, que é o local de louvor ao Eterno que leva o seu nome, não é maior do que o Eterno. E por fim, o Mashiach, o Messias, não é maior do que o Eterno. É idolatria, segundo a Torá, tentar suprimir, apagar, mover o Eterno da equação da vida e dos acontecimentos da vida. Não existem recintos, existências fora do controle do Eterno. E essa é uma questão que temos que considerar diariamente em um estudo sério da Torá. Temos que fazer diariamente a reflexão. Será que eu estou buscando, será que eu estou invertendo a ordem das coisas? Será que certas coisas não têm dado certo na minha vida, porque até então eu estou buscando primeiro a criação, a criatura, e depois o Criador? Será que é porque eu estou focando, porque eu estou obcecado em primeiro buscar nas coisas criadas aquilo que eu deveria estar buscando junto ao Criador? É por isso que muitas buscas pelo Eterno falham, porque elas não têm o Eterno como centro de todas as coisas. Elas não têm o Eterno como ponto de partida fundamental. Precisamos entender que não é prudente tentar entender uma lei celestial sozinho, sem nos aproximarmos do legislador, do Eterno, que é vivo e existente. Nós temos acesso a ele. Não é prudente, inclusive, é um pecado diante do Eterno, idolatrar o Mashiach, o Messias, e desconsiderar quem o criou, quem o comissionou. Não é prudente se apegar somente ao paraíso, às promessas do mundo vindouro, se esquecendo das responsabilidades que temos no Olam Hazé, no mundo presente. Não é prudente se apegar ao Beit HaMikdash, ao local de louvor, a Eretz Israel, a terra de Israel. Não é prudente fazer aliá, buscar reconhecimento rabínico, passar pelo crivo do Beit Din ou de qualquer órgão formal de conversão, e não buscar o principal, que é o Eterno. Não é prudente, em uma análise final, brigar e correr atrás de rótulos, de embalagens e jogar fora o conteúdo. E assim, amigos, após esta nossa introdução, sigamos para os comentários metodológicos e aprofundados sobre a Parashá Vaishlach. Vamos agora para os comentários da edição encadernada da Torá, a Torá de Moisés, da editora Sefer. Vamos ler o comentário da página 93 a respeito de Bereshit Gênesis capítulo 32, verso 9 e também capítulo 32, verso 12. E diz assim, Bereshit Gênesis capítulo 32, verso 9, e disse, se vier Esav, a um acampamento e o ferir, terá o acampamento restante escapado. E diz assim o comentário a respeito deste verso. Tomando conhecimento de que seu irmão Esaú vinha acompanhado de 400 homens, Jacó preparou-se, nos diz o exegeta, o investigador da Torá, Rav Rashi, para três coisas. Ou seja, Rav Rashi nos diz que Jacó se preparou para 3 coisas. Primeira, oferecer presente. Segunda, pedir proteção ao Eterno. Terceira, combater se isso se tornasse necessário. Continuando o comentário, os homens, mesmo os tzadikim, os justos, os íntegros, não devem esperar com os braços cruzados o apoio do Eterno. Escreve o Zohar a respeito disso. Abre aspas, quando agem na terra, agem também no céu. E Deus disse a Moisés,
Por que clamas a mim? Fala aos filhos de Israel e que se movam, conforme está registrado em Êxodo Shemot, capítulo 14, verso 19. A mesma coisa deu-se com Yehoshua, Josué. E disse Deus a Josué: Levanta-te, porque estás assim prostrado com o rosto na terra? Procura saber o que aconteceu. Israel pecou e também tomaram do anátema, conforme é observado em Yehoshua Josué, capítulo 7, verso 10. Daí surgiu o conhecido provérbio: ajuda-te e Deus te ajudará. Gênesis capítulo 32, verso 12. Livra-me, rogo, da mão do meu irmão, da mão de Esav, de Esaú, porque eu o temo, e talvez venha e me fira, mãe com filhos. Vamos agora aos comentários a respeito deste verso. Livra-me, rogo, antes do reencontro com seu irmão mais forte, cuja ira o obrigara a abandonar a casa paterna e cujas intenções e sentimentos atuais ele desconhecia, Jacó reza. E nesta sublime e tão profunda oração, reconhecemos a modéstia e a humildade de Jacó, que reconhece que o seu destino está nas mãos do Eterno. As orações das grandes figuras bíblicas provam a imediata profundidade que as originou e serviram de fonte de inspiração para as orações individuais e coletivas das nossas gerações, por exemplo, que aparecem no Sidur. A oração é a respiração da alma, ou seja, dos níveis de consciência. Ela é o vínculo com o Eterno, ela é devoção e autoeducação ao mesmo tempo. Então, amigos, seguindo no nosso estudo, trazendo para a nossa realidade, conforme observamos o texto da Torá nos comentários, nem sempre as situações familiares serão harmoniosas. E apesar da nossa obrigação de sempre buscar a shalom com todos, a harmonia com todos, a plenitude com todos, temos também que aprender a reconhecer e considerar as situações tensas, as situações adversas entre o nosso sangue, para agirmos de acordo. Vamos observar também o comentário do Or HaChaim, da editora e livraria Sefer, que está na página 403 e fala sobre Gênesis, Bereshit, capítulo 32, verso 8. E diz assim o comentário: Yaakov temeu muito e angustiou-se e dividiu o povo que estava com ele, e as ovelhas e as vacas e os camelos, em 2 acampamentos. O comentário diz assim: E ele preparou-se, no caso Jacó, para matar ou ser morto. E ele ficou com muito medo de ser morto e angustiou-se diante da eventual necessidade de matar Esaú em autodefesa. É por isso que o termo muito está relacionado a este medo. Advertido pelos mensageiros quanto à dualidade de Esaú e de Esaú, que fingiria ser fraternal, Jacó temeu não estar pronto para a guerra, caso Esaú procurasse matá-lo, vendo-o desarmado. Por outro lado, ele ficou angustiado por pensar que, se comparecesse ao encontro armado, poderia precipitar uma guerra que Esaú nem tivesse realmente pretendido travar. Encontrar Jacó armado, poderia reacender o ódio de Esaú de Esaú, uma vez que ele fatalmente presumiria que Jacó estaria vindo para combatê-lo. Como resultado de tais considerações, Jacó decidiu dividir o seu acampamento em 2, enquanto um demonstraria simpatia, o outro estaria armado e pronto para a batalha. Gênesis capítulo 32, verso 9. E disse Jacó: Se Esaú vier a um acampamento e o ferir, o acampamento restante terá escapado. E diz o comentarista a respeito deste verso: Caso Esaú atacasse o primeiro acampamento, o segundo acampamento, que Jacó deixou pronto para a guerra, sairia para defendê-lo. Jacó deixou tudo preparado, tensionando poupar Deus de executar um milagre. Considerando, amigos, o que acabamos de ler neste comentário, conforme observamos nos comentários rabínicos na Torá, fica a lição para todos nós. Às vezes, existe alguém próximo a você que faz questão de te pisar, de te maltratar, de te humilhar, de te afrontar e às vezes até de te agredir. E você acha que não deve fazer nada. Saiba que você está equivocado. A nossa paraxá de hoje começa com um detalhe muito importante, na verdade importantíssimo. A paraxá Vaishilar começa falando que Yaakov ficou angustiado com seu irmão Esaú, com Esav, aludindo à aflição que os filhos das trevas causam nos filhos da luz. Jacó de fato ficou angustiado pelo seu futuro e pelo futuro da sua família. Mas Jacó, embora angustiado, não ficou paralisado. Ele ficou angustiado, mas não indiferente. Ficou angustiado, mas não parado, mas não inerte. Isto é, Jacó se preparou, buscando no Eterno, buscando em Deus, buscando através de preces e ações estar pronto para qualquer cenário. Jacó não se tornou um refém emocional do seu irmão Esaú.
Pense em você, pense em sua família, busque no Eterno a orientação para resolver a questão adversa que você tem que enfrentar. Quantas vezes a Escritura nos fala de famílias que se mudaram de um local para outro, porque ali havia fome e havia falta de recursos. E o pior recurso que pode faltar é a harmonia. Então não tenha medo, não fique paralisado. Se mexa para mudar de vida. Considere também que pode haver, Hasbe Shalom, que a terra nos livre, um Binei Rocher, um filho das trevas na sua família, o próximo a você. E ele não vai mudar, porque ninguém muda. Todos, na verdade, só revelam a sua essência ao longo dos anos. Conforme está escrito, quem é limpo deve se esforçar para se limpar mais. E quem é sujo vai se sujar cada vez mais. O íntegro, conforme está escrito, cai, mas se levanta. Mas o perverso, o maligno, apenas dissimula quem ele é, através de manipulações e falsidades. E é extremamente necessário trazermos este conteúdo, pois existem pessoas e grupos com a percepção comum e errada e equivocada de que a Escritura é um livro que cria pessoas passivas e pacifistas em relação a tudo. Mas o Tanar, a Torá, a Bessorá Tová, ou seja, as Boas Novas, os escritos nazarenos, as Escrituras como um todo, elas encorajam pacificadores, não pacifistas. E o que são pacificadores? Os pacificadores são pessoas que atuam ativamente para resolver conflitos e restaurar a shalom, a harmonia. E se precisarem, usarão a força para tal. Porém, a Torá não encoraja pacifistas. O que é um pacifista? O pacifista é uma pessoa que adota uma postura de rejeição total à violência e à força, e à guerra, e ao uso da força. Os pacifistas seguem acreditando que todos os conflitos devem ser resolvidos de forma não violenta. Consideremos o seguinte, que mais cedo ou mais tarde, pacifistas poderão causar uma tragédia, pois não agiram com a força e com a energia que a situação precisava. Nunca se esqueçamos, na natureza, o dia mais feliz do predador é quando ele encontra uma vítima passiva que não se mexe e que não oferece resistência. E essa reflexão, amigos, nos leva à segunda parte do nosso estudo, cujo título é Ajuda-te e Deus te ajudará. Como ter uma vida equilibrada. Agora que você entendeu, nesta primeira parte, os perigos da omissão, de ficar estático, de ficar parado em situações que requerem ações concretas, nesta segunda parte, para entendermos o que é equilíbrio segundo a Torá, vamos falar primeiro do desequilíbrio. As pessoas mais desequilibradas que nós encontramos ao longo da vida, elas têm algo em comum. Elas acham que Deus, ou as pessoas, ou o Alan Hazé, ou seja, o mundo presente, lhes devem alguma coisa. Elas acham que fatores externos são obrigados a lhe trazerem benefícios. Estes perfis ou grupos, isso pode ocorrer com pessoas, com indivíduos, com grupos, com instituições, eles não conseguem lidar com o adverso e estão sempre esperando e confiando que terceiros, que outras pessoas façam aquilo que elas têm que fazer. Elas estão sempre tentando impor às pessoas, tentando impor a Deus a ocorrência de um milagre. Estão sempre buscando um fato extraordinário que irá transformar tudo em um piscar de olhos, como num passe de mágica. Mas como sabemos, mágica não existe, é ilusão. Quem sabe você já vivenciou ou ficou sabendo de histórias de pessoas ou grupos que acreditam que governos, que empresas, que planos de saúde, que faculdades, que relacionamentos amorosos, que a casa de apostas irão resolver todos os seus problemas. Estes perfis em constante desequilíbrio estão sempre buscando em fatores externos a solução para os seus problemas. E esse comportamento, mais cedo ou mais tarde, irá trazer consequências catastróficas. Pois estas pessoas, estes perfis, estes grupos, estas instituições se negam a enxergar a realidade objetiva. Para estes perfis e grupos, os problemas nunca estão neles, estão sempre no outro. A doença nunca está neles, sim no outro. E assim surge a pergunta: como uma pessoa vai melhorar se ela não enxergar que ela precisa ter autorresponsabilidade, que ela precisa ser útil, que ela precisa contribuir na mesma medida que consome? A falta de reconhecimento do real alcance da soberania divina, a falta de reconhecimento da nossa verdadeira identidade, a falta de reconhecimento do que se precisa fazer, a arrogância, a falta de vontade de recomeçar do zero, tudo isso desequilibra muito a vida da pessoa. E esse recomeçar do zero no contexto da paraxá de hoje
é admitir o seguinte: poxa, eu não sei nada do assunto tal. Eu vou procurar saber, para depois comentar. Eu vou procurar saber porque a minha vida e a vida da minha família, dos meus amigos estão em jogo. Eu vou procurar saber do que se trata a Torá, os mandamentos, a Escritura. E assim, eu vou fazer a minha parte para que eu possa me desenvolver passo a passo, gradativamente na presença do Eterno. Vamos ler novamente o comentário da página 93 a respeito de Bereshit Gênesis capítulo 32, verso 9, que diz o seguinte: os homens, mesmo os tzadikim, os justos, os íntegros, não devem esperar com os braços cruzados o apoio de Deus. Escreve o Zohar, abre aspas, quando agem na terra, agem também no céu. Ou ainda, o despertar de baixo provoca um despertar de cima. Ou ainda, um despertar inferior provoca um despertar superior. E estes são conceitos muito profundos, verdadeiros, e, acima de tudo, eles nos são familiares. Afinal, estes conceitos não estão presentes somente no Zohar, o livro do esplendor, mas também são encontrados muito antes nas palavras de Mibi, ou seja, do Mashiach Yeshua ben Yosef, conforme está registrado em Mateus capítulo 18, verso 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. E continuando nosso estudo nesta segunda parte, se faz necessário citar o Rabino Nachman de Breslov, que foi um dos maiores mestres racídicos, ou seja, um dos maiores mestres entre os judeus pietistas do leste europeu. E ele disse: não espere por milagres todos os dias, porém, não se esqueça de que milagres acontecem todos os dias. Em outras palavras, Rabi Nachman nos disse: meu querido, olhe ao seu redor, nem tudo é sobre você. Faça a sua parte e seja parte deste grande projeto do Eterno. Encontre o seu lugar no mundo. Pare de valorizar o problema e foque na solução. Não seja dissimulado, procure melhorar, pois o mundo do Eterno funciona e funcionará exatamente da maneira para o qual foi projetado. Não é porque você não percebeu um milagre em sua vida que o milagre deixou de existir. Não é porque algo não saiu da forma que você esperava, ou saiu da forma que você esperava, que você deve desistir. Muito pelo contrário. Insista em buscar o Eterno da maneira adequada, segundo os mandamentos, segundo o que ele estipula em sua constituinte, em sua lei divina. Não tente inventar a roda. A identidade que carregamos nada tem a ver com o que temos ou com o que deixamos de ter. A identidade tem a ver com o que somos, tem a ver com a nossa essência. Ser parte de Am Israel, do povo de Israel, do povo do Eterno, não tem a ver estritamente com vínculos sanguíneos, ou com títulos, ou com posses, ou com genealogias. Essa identidade é o que somos desde antes da fundação do mundo. Identidade é a missão pré-existente. Então não se iluda, não se deixe esmagar pelo peso dos cenários que o Eterno colocou ao seu redor. Todos estes momentos, todos estes altos e baixos, todas estas situações, todas estas dificuldades da vida foram colocados no seu caminho para você superá-los. Então não se vitimize. Faça o que você veio aqui para fazer. Mishlei Provérbios, capítulo 22, verso 13, diz o seguinte: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, e eu serei morto no meio das ruas. E esse verso da Escritura nos mostra a tendência das pessoas e instituições de inventarem desculpas preguiçosas para não realizarem tarefas ou enfrentarem os desafios cotidianos da vida. Infelizmente, estes perfis exageram e aumentam os perigos ou as dificuldades para justificar sua falta de atitude. Que o Eterno nos livre deste comportamento. E estes versículos, amigos, e estas reflexões nos levam à terceira parte do nosso estudo, cujo título é Conhecendo Nossos Inimigos. Vamos agora retornar aos comentários da Torá de Moshe, do Rumash da Torá de Moshe, da editora Sefer. Vamos ler o comentário da página 94 a respeito de Bereshit Gênesis capítulo 32, verso 25. O texto em questão diz o seguinte: e ficou Jacó só, e lutou um homem com ele, até levantar-se a aurora. E o comentário a respeito deste texto diz o seguinte: um homem, o Rabino Ovadia Sforno, que nasceu em 1470 e partiu em 1550, diz o seguinte: o homem que lutou com Jacó tinha 3 aparências diferentes.
sedutor manso e bondoso, bandido e sábio. Para poder conservar o seu legado transcendental, espiritual e entregá-lo intacto aos seus filhos, os descendentes de Jacó enfrentarão estes 3 aspectos de ameaça. O primeiro é o sedutor bondoso que tentará convencer-nos de que nos livremos das prescrições dos mandamentos da Torá, da lei divina, da constituinte divina, e assim não haveria mais razão para sermos menosprezados e oprimidos. E os povos nos receberão então com braços abertos. O bandido experimentará, por outro lado, roubar os nossos bens materiais, incendiará os nossos lares e santuários, e matará pais e filhos na esperança de que, no desespero e na aflição, nós renunciemos à herança paterna. E, finalmente, o homem com quem Jacó lutou e a quem também os seus filhos haverão de encontrar no caminho da sua estabilidade e persistência, se apresentará um dia como sábio, como filósofo, como superintelectual, que percorre o mundo inteiro e traz nas suas malas os remédios experimentados capazes de curar todas as enfermidades morais, espirituais e sociais, e que não vale a pena continuarmos agarrados à fé de Moisés, à fé da Torá, a fé baseada nos mandamentos, a fé no eterno e nos ideais dos nossos Nevim, dos nossos profetas. Estes supostos sábios, moralistas e filósofos de todas as épocas não deixarão de pregar que a emuná, a confiança no eterno, a confiança da Torá, deverá, por ser abstrata demais, passar por uma revisão radical. Ou seja, estes sábios, ao qual o Rabino alude, eles em algum momento vão abordar, vão enxergar a Torá como algo arcaico, como algo que passou, como algo que não é mais funcional. E eles vão fazer disso uma pregação e vão transmitir aos incautos, às pessoas descuidadas. Continuando, e estes sábios, moralistas e filósofos de todas as épocas não deixarão de pregar que a emuná, a confiança da Torá, por ser abstrata demais, deverá passar por uma revisão radical, e que somente eles são os portadores do segredo da felicidade humana. Mas todos eles, todos estes sábios, assim como o homem com quem Jacó lutou, não revelam a sua verdadeira identidade, porque sempre mudam de aspecto, de aparência. Esquecem-se de que não se pode cortar as raízes de uma árvore e esperar que ela continue a crescer, que não se pode queimar a alma, os níveis de consciência de um povo e aguardar que o seu corpo continue a viver. E Israel, sem a Torá, sem os mandamentos, sem a lei divina, sem o eterno, é um corpo sem alma, ou seja, um corpo sem vida. E continuando, amigos, no nosso estudo da Parashá, Vaishlach, conforme nos trouxe o Rabino Ovadiah, este homem que lutou com Jacó representa os desafios que todo Beneior, filho da luz, encontra no Olam Hazé, isto é, no mundo presente. E estes desafios se manifestam da seguinte forma. O primeiro desafio, ilustrado pelo comentário do Rabino Ovadiah, ocorre diariamente de maneira sedutora, mansa e bondosa, quando tentam nos afastar dos mandamentos, quando tentam nos afastar daquilo que o Eterno estabeleceu para as nossas vidas. Esse sutil movimento, carregado de aparente bondade, é o mesmo movimento utilizado pela serpente, pela Nahash, que age de maneira astuta, sempre se valendo de meias verdades, misturando mentiras e verdades, tentando nos encantar, parecendo até mesmo, inclusive, interessada no que o Eterno ordena para nós. Porém, seus assuntos, suas visões distorcidas das Escrituras levam o ser humano a acreditar no seguinte: para que eu preciso de mandamentos? Para que eu preciso de um Deus, se na verdade eu sou o Senhor da minha própria vida? E este ato enganoso da serpente de colocar o homem no pedestal, de dizer que ele pode transgredir os mandamentos e que nada vai acontecer com ele, é o principal veneno da serpente, que não ficou ali somente nos primeiros capítulos da história da humanidade. Ali, na verdade, foi inaugurado a idolatria do eu. E essa idolatria, essa tentativa de tentar suprimir o eterno da equação da vida, está aí até os dias de hoje, enfraquecendo os corações, deixando as mãos fracas e improdutivas e os joelhos trementes. E o remédio para essa situação está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 8, verso 1. Todo filho da luz deve considerar isso todos os dias. O texto diz o seguinte: guardai todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Eterno jurou a vossos pais. É através dos mandamentos que nós temos vida. E o segundo desafio do Filho da Luz são os encontros com o homem sanguinário, o bandido, conforme vimos na Parashá de hoje. Jacó também levantou um clamor pedindo ao Eterno para que o Eterno o protegesse do seu próprio sangue. E da mesma maneira, David Hamelech, o rei Davi, orava constantemente ao Eterno, pedindo que o Eterno o livrasse da garra do homem violento.
conforme vemos nos seguintes versículos. Terei em Salmos, capítulo 140, verso 1. Livra-me, ó Eterno, do homem mau, e guarda-me do homem violento. Terei em Salmos, capítulo 18, verso 48. E ele me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras, ó Eterno, do homem violento. Irmiarro, Jeremias, capítulo 15, verso 21. Eu, Eterno, te livrarei da mão dos ímpios, e te redimirei da mão dos terríveis, dos sanguinários, dos perversos. E o terceiro desafio do Filho da Luz, conforme o comentário do Rabino Obadias, é escapar da pseudo-sabedoria que está espalhada em todo canto. Propositalmente, diariamente na internet, toneladas de desinformação são espalhadas diariamente a respeito do Eterno, a respeito da Torá, a respeito dos mandamentos, a respeito do Mashiach, ou seja, do Messias. E neste ponto você pode estar se perguntando, será que é ignorância ou de fato as pessoas espalham desinformação bíblica de maneira proposital? E a resposta para essa questão está na reflexão sobre maturidade, trazida na Igeret, isto é, na carta de Shor HaShaliach, Paulo emissário aos da cidade de Éfeso. Efésios capítulo 4, verso 14, que diz o seguinte: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, a perversão da Escritura é algo proposital. E este comentário, amigos, nos leva à quarta parte do nosso estudo, cujo título é Ser ou Parecer Ser. Vamos observar novamente o comentário do Or HaChaim, da editora e livraria Sefer, que está na página 429 e fala sobre Gênesis, capítulo 36, verso 1. Preste muita atenção neste comentário, pois este comentário vai te ajudar a entender uma questão muito profunda que está em uma parábola da Bessorá Tová, isto é, das Boas Novas. O comentário diz o seguinte: Gênesis 36, verso 1, nos relata o seguinte texto: e estas são gerações de Esav e de Esaú, ele é Edom. Vamos ao comentário. E estas são as gerações de Esaú, ele é Edom. Esta declaração consta 3 vezes neste parágrafo, aqui nos versículos 8 e 19. Como o Eterno jurou destruir Edom, a Torá precisa dizer que Esaú, Esav, era idêntico a Edom. No versículo 8, a Torá também menciona a cidade onde Esaú viveu. E de acordo com a prática talmúdica, quando uma instrução não é necessária no contexto em que está escrita, ela pode ser aplicada a outro contexto. E neste caso, a Torá mostra, a lei divina mostra a cidade na qual Esaú vivia. E no versículo 19, a Torá volta a mencionar também os filhos de Esaú, identificando-os com Edom, para dizer que todos os descendentes de Esaú e de Esaú subirão em chamas quando concretizar-se a asseveração do profeta Obadias, conforme está registrado em Obadias capítulo 1, verso 18, onde está escrito que Israel será uma chama e Esaú, Esav, tornar-se-á um restolho. E todos eles estão incluídos porque a Torá chamou a todos de Edom. E tudo isto está indicado no Midrash Tanhumá 96, que descreve Esaú no futuro envolvido em um talit e ocupando lugar entre os íntegros, entre os justos, entre os kedoshim. O talit é o xale de oração do povo de Israel. E também nos fala o comentarista sobre Gênesis Bereshit, capítulo 36, verso 31. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse um rei aos filhos de Israel. A Torá relacionou todos os que casaram com Edom, ou proveram reis para Edom, com o intuito de dizer que, por fim, ao cair Edom, eles também seriam destruídos. Os nossos sábios explicam no Midrash, em Bereshit Rabbah, capítulo 83, que devido a Botzra ter provido um rei para Edom, conforme consta no verso 33, ele acabaria tendo o mesmo destino que Esaú, que Esaú, por ter ajudado Edom quando estava prestes a ser aniquilado. As escrituras, em Yeshayahu, Isaías capítulo 34, verso 6, referem-se ao momento em que Deus mata muitos em Botzra, vinculando o acontecimento ao massacre que ocorreria em Edom. O mesmo se aplica às outras cidades mencionadas no capítulo em pauta. Vamos agora, amigos, voltar a nossa atenção para um texto que nos é muito familiar e que a partir de agora você vai conseguir entender e visualizar plenamente a questão da pessoa que é retirada do casamento por não estar vestida adequadamente. Este texto está em Mateus capítulo 22, verso 1, e diz o seguinte: então, Yeshua, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em alegorias, parábolas, dizendo: o reino dos céus, o Malchut Hashamai, é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir.
E depois enviou outros servos dizendo: Dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Repetindo, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, não dando importância, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, dos mensageiros, o ultrajaram e os mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, suas hostes, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. E então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus quanto bons. E a festa nupcial, o casamento, foi cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste apropriada, ou seja, não tendo a veste nupcial? E ele emudeceu-se, ficou envergonhado. E disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Conforme visualizamos, amigos, nos textos que foram lidos, assim como Edom não terá lugar entre os Kedoshim, entre os específicos do Eterno, entre os Beneior, entre os filhos da luz, ou seja, o perverso não herdará a porção do íntegro, Esaú, Esaú também não terá lugar entre as possessões do seu irmão Jacó. As vestes, nesse contexto, representam os mandamentos, conforme está registrado em Kohelet, Eclesiastes, capítulo 9, verso 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E estes textos nos mostram que não é possível alguém fingir que tem obras ou que tem frutos quando estes não existem. Mesmo quando Esaú está tentando se disfarçar no meio dos justos, no meio dos tzadikim, no meio da Torá, no meio dos íntegros, usando, por exemplo, um talit, ou seja, usando um elemento externo, verdadeiro e legítimo, como o talit, mesmo quando ele está tentando passar batido ou se disfarçar, fazendo uso de algum elemento da Torá, por dentro, Esaú ainda é o mesmo. E ele será reconhecido pelo Eterno e retirado daquele ambiente, tal como está registrado em Salmos, Terrilim, capítulo 1, verso 5. Por isso, os ímpios, os perversos, os que desprezam a Torá, não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos tzadikim, dos justos, dos íntegros. Porque o Eterno conhece o caminho dos íntegros, porém o caminho dos ímpios, dos que desprezam a Torá, perecerá. E isso ocorre conforme está escrito e registrado em Terrilim, Salmos, capítulo 147, verso 4. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Em relação, amigos, aos filhos da luz, o remédio para esta situação está em Sefer Hitgalut, o livro da revelação, capítulo 18, verso 4, Apocalipse, capítulo 18, verso 4, que diz o seguinte: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, sai da Babilônia, para que não sejas participante dos seus pecados, dos seus ratatim, para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. E também, conforme está registrado na Igeret de Shaul HaShaliach para o seu Talmid, para o seu discípulo Timóteo, capítulo 2, verso 19, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Eterno conhece os que são seus. Portanto, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Eterno. E estes versículos, amigos, nos levam à conclusão do nosso estudo, cujo título é: Somos melhores do que os nossos pais? No decorrer do nosso estudo da Parashá Vaishlach, nós falamos sobre conhecer nossos inimigos, os desafios que esperam a jornada do Beneior, do Filho da Luz. Agora, na conclusão do nosso estudo, nós vamos falar do inimigo principal. E o que nós vamos falar agora é muito importante para você que tem vivido uma vida difícil e conflituosa na questão familiar e não sabe por onde começar a ter uma atitude. O pior inimigo do Filho da Luz é ele mesmo. Quando ele começa a fermentar por dentro e produzir arrogância. Ou seja, quando ele começa a desmoronar por dentro. Quando ele começa a inverter as prioridades. Quando ele começa a desprezar a humildade e abraçar a arrogância. Conforme registrado nas Escrituras, a soberba precede a ruína. Em relação ao nosso contexto na Parashá Vaishlach, Esaú acreditava que seu pai, Isaac,
estava comendo em sua mão, quase que literalmente. Afinal, conforme vimos nas parashot anteriores, isto é, nos estudos, nos podcasts anteriores, ele, Esaú, preparava a refeição do seu pai. E em seu coração ele acreditava que era melhor do que Rebeca, sua mãe, melhor do que seu pai, Isaac, melhor do que seu irmão, Jacó, Jacó. Mais tarde ele tentou afrontá-lo com 400 homens. E esse cenário, na verdade, só existia na sua mente fantasiosa. Esaú dizia em seu coração o seguinte: eu vou fazer o que eu quero. Eu vou manipular tudo e todos e ainda vou sair por cima, porque eu me considero melhor do que eles. Porém, conforme nós trouxemos linearmente diversas vezes em nossos estudos aqui neste podcast, a humanidade está aqui no Olam Hazé, isto é, no mundo presente, somente para promover o Tikkun Olam, ou seja, a reparação dos mundos interiores e exteriores. Estamos aqui para lavrar a terra. E neste sentido, neste esforço de reparação, existe um elemento que temos que considerar. Às vezes, nossos antepassados, nossos pais foram desequilibrados em diversos setores da vida. E o Eterno visita o pecado dos pais nos filhos, e a descendência carrega esta carga. Nós seguramos estes reflexos, conforme está registrado na oração de Daniel, capítulo 9, verso 6, onde lemos: e nós não demos ouvidos aos teus servos, os neviim, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Eterno, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas tentativas de rebeliões que cometeram diante de ti. Ó Eterno, a nós pertence a confusão e o corar o rosto de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque nós pecamos diante de ti. E por qual motivo, amigos Daniel, a quem não é atribuído nenhuma falta, por que ele ora desta maneira? Ele ora desta maneira porque Daniel tinha um profundo conhecimento da Torá, e certamente ele não ignorou o que está registrado em Êxodo, Shemot capítulo 20, verso 5, onde lemos: pois eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade, ou seja, o desprezo da Torá dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E sobre esta expressão, amigos, daqueles que me odeiam, comenta o grande investigador da Torá, Rav Rashi, o seguinte: conforme o Targum Onkelos parafraseia, isto significa o cenário quando os filhos continuam a pecar seguindo seus pais, ou seja, quando eles, ao invés de se apegarem ao Eterno, se apegam às ações malignas de seus pais. E Daniel também conhecia o texto de Devarim, Deuteronômio capítulo 5, verso 9. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu sou o Eterno, o Senhor teu Deus. Eu sou um Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas trato com bondade e misericórdia até 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. E isto, amigos, quer dizer o seguinte: Daniel sabia que, ainda que o filho da luz seja submetido a algum castigo, ainda que ame Israel seja submetido a algum castigo por causa dos pecados de seus pais, ele, o filho da luz, com a ajuda do Eterno, desperta para a realidade, em algum momento, a realidade de que ele não é melhor do que os seus pais. E que se ele não melhorar, continuará debaixo dessa visitação de justiça. E através deste reconhecimento, através de um arrependimento genuíno, através de uma techuvá de verdade, através de ações concretas de integridade, de pensamentos, falas e ações, tudo começa a ser abençoado pelo Eterno. Por isso, em função desta realidade, está registrado o seguinte texto em Ezequiel capítulo 18, verso 20, onde está escrito: a vida que pecar, a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do seu pai, e nem o pai levará a iniquidade do seu filho. A justiça do justo, do reto, do íntegro, ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, amigos, de fato, as misericórdias do Eterno são a causa de nós não sermos consumidos, porque a visitação do Eterno em relação à iniquidade dos pais dura 4 gerações. Mas as misericórdias e bondades que o Eterno nos direciona, quando guardamos os seus mandamentos, segundo a Torá, segundo a lei divina, duram e nos alcançam pelo menos 500 vezes mais do que os seus castigos. Mas para isso precisamos romper este comportamento maligno de desprezo aos mandamentos, que muitas das vezes é algo institucionalizado, que muitas das vezes é algo da tradição. É preciso que cada um de nós se avalie diariamente, identificando onde caímos, onde nossos pais caíram, e seguimos assim com o arrependimento.
e seguimos assim, voltando para o eterno. E assim, amigos, finalizamos o estudo aprofundado e metodológico da Parashá Vaishlach, agradecendo a sua companhia, a sua audiência, a sua inscrição aqui no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no YouTube, no Apple Podcasts. Agradecemos também a sua ajuda na vaquinha para a estruturação da nossa sinagoga, com as doações. Caso você queira nos ajudar, o link vai estar na descrição deste episódio. Foi uma grande satisfação para nós ter você aqui conosco estudando a Parashá Vaishlach. Não esqueça, a Parashá é uma porção da sabedoria contida nas Escrituras. O aprendizado é todo dia, ele deve ser contínuo. Por isso, nós disponibilizamos outras aulas onde abordamos mais profundamente os tópicos que trazemos nas Parashut. Estas outras aulas estão no formato de áudio e podem ser encontradas aqui na descrição dos episódios, em cada plataforma. Shalom, shalom, amigos. Lehitraot.